A paz do Senhor a todos. Grata a Deus por estarmos aqui e termos o privilégio de levar a palavra dentro da tua casa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o pastor Carlos Cardoso. A paz do Senhor, pastor Carlos. Paz do Senhor, missionária Cláudia, estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Feliz estou eu. É uma honra, né? O pastor Carlos é conhecido no Brasil, o homem que engoliu o Apocalipse. E hoje, com certeza, nós vamos falar uma palavra aqui que vai edificar a tua vida. O pastor Carlos, ele não está brincando de pregar, ele está pregando mesmo o arrependimento. Me lembro de uma conversa que nós tivemos em casa, numa reunião de pastores, e você disse que em uma das suas pregações, um diácono, né? Não foi isso? Se converteu de novo. Aceitou Jesus de novo. Aceitou Jesus de novo. Olha, é muito forte, gente. Desesperado ainda. Ele disse, eu preciso aceitar Jesus, que eu não acredito que eu vou ser salvo se Jesus voltar agora. Meu Deus, olha, gente, arrocha o cinto aí, se você estiver trabalhando, se você estiver na sua casa, preste bastante atenção. Olha, que a palavra hoje é forte, mas nos últimos dias nós precisamos acordarmos. Porque, infelizmente, estão pregando certas palavras por aí que é uma teologia que nós não encontramos na Bíblia. Não é assim, pastor Carlos? É verdade. Hoje tem muito miticismo, né? E humanismo, na realidade. Hoje o evangelho é voltado para o homem. E a fonte do evangelho é se voltar a Deus. Mas parece que a linguagem mudou. Tudo é para o homem e nada para Deus. Tipo, Deus vai fazer milagre, Deus vai operar maravilha, Deus vai mudar a tua vida sentimental, tua vida financeira, tua vida... E pouco se fala de salvação, né? Então, hoje as pessoas... Eu costumo dizer que as pessoas estão indo para a igreja hoje para olhar para a mão de Deus. O que é olhar para a mão? É só indo por interesse pelo que Ele vai fazer. Receber as bênçãos. As bênçãos. Agora, olhar para a face de Deus são poucos, que é... Eu não adoro Ele pelo que Ele faz, eu adoro Ele pelo que Ele é. Então... Hoje há uma inversão muito grande nessa questão da palavra, né? Hoje nós escutamos isso todos os dias, né? Isso que nós estamos falando aqui é uma realidade. Tem muitos pastores aí que dirigem congregações, que eles recebem ordens e que muito deles nem concorda com certas ordens, né? Mas são pastores, estão ali dirigindo e seguem as ordens. Mas, pastor, antes de nós entrarmos na palavra, vamos falar um pouquinho da sua carreira, né? Nós nos conhecemos já há quase 5 anos, não é isso? Faz tempo. E nesse tempo aí nós já tivemos algumas experiências para a glória de Deus. Uma delas, né, do pastor João Emanuel, um paizão, perdemos, né? Mas foram tantas pessoas que passaram, outros que vieram para ficar, outros que já se foram, alguns que foram para a eternidade, outros que mudaram de país, mas nós estamos aqui. Pastor, há quanto tempo? Eu gostaria que você falasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu sei que você é uma pessoa bastante conhecida, mas há pessoas nos assistindo que ainda não te conhecem. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu ministério. Então, fazem 19 anos que eu prego, né? No Brasil inteiro. Então, são 19 anos totalmente voltado à palavra de Deus, né? Desde do início do meu ministério foi muito focado na Bíblia e nada além da Bíblia, né? E graças a Deus eu posso dizer que hoje eu vivo pela fé mesmo. Uma vez eu estava num culto, eu terminei de pregar, um pastor chegou para mim e falou: meu filho, nunca vai te faltar nada. Glória a Deus. Porque você tem a palavra. E quem tem a palavra sustenta. E eu vivo isso todo momento, né? A palavra que me sustenta, é a palavra que me mantém em pé e que abre as portas para a gente continuar pregando a palavra, né? O meu ministério, ele começou não só em púlpito, né? Eu preguei por mais de 5 anos em praça pública. Eu me lembro desses detalhes. Na cidade de Curitiba mesmo, na Praça Rui Barbosa. Eu comecei com um irmão, né? Eu e ele falamos, vamos ganhar uma para Jesus. E antes de terminar o meu trabalho em Curitiba, a gente já estava com 25 pessoas, toda quarta-feira.
evangelizando, ganhando almas, e dali que foi surgindo muitas questões, né? Meu Deus. Inclusive o livro do Apocalipse, né? De se voltar mesmo para a salvação e para o cumprimento das profecias. Mas, pastor, eu sei que ultimamente você prega mesmo o Apocalipse. Há quanto tempo você prega e fala sobre a volta de Jesus, sobre o Apocalipse? Então, isso surgiu no meu coração desde o início da minha conversão, né? Que eu ouvia muitos pastores pregar sobre o Apocalipse, só que a gente não entendia. Eu não entendia, eu queria entender e eu não entendia. Aí um amigo eu costumo dizer que é difícil mesmo, tá? Aí não é fácil. Aí eu fui com um amigo fazer uma campanha no monte, de dia, que eu nunca gostei de ir para o monte à noite. Então a gente ia para o monte, num zoológico lá em Curitiba, de dia, e eu pedi 30 dias orando, pedindo para Deus me dar o Apocalipse, uma forma de pregar o Apocalipse que as pessoas entendessem. Ah, então o segredo foram 30 dias de oração. De oração. Então hoje para mim é muito fácil. Muitas vezes eu só assisto alguma reportagem, por exemplo. Eu já vejo o Apocalipse. Porque então, eu ligo quando eu tenho dúvida, eu te ligo, né? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, me ensina isso. Porque hoje, nos dias que nós estamos vivendo, Deus pegou e descortinou o Apocalipse. Nós já estamos vendo o Apocalipse, né? Sim. Então a manifestação da profecia ela é muito clara hoje, é muito visível. E eu costumo dizer que ela está sendo tão clara que as pessoas estão fechando os olhos porque não querem acreditar. Pastor, falando assim sobre profecia, aquele vídeo que você me mandou sobre os 3 dias de escuridão, aquele vídeo impactou as minhas filhas. Levou a Antonella a estudar mais a Bíblia. A Manu, mãe, vamos para a igreja hoje. E elas estão se preparando, todos os dias elas perguntam. A Antonella está mais preocupada. Eu vejo a preocupação de Manu também por ela não estar muito firme na igreja. Mas elas, é como se fosse viver hoje já, como se fosse viver amanhã. Elas querem se preparar. Aonde nós vamos, o nosso fogão, né, como se diz, é grudado lá na pedra. Aí ela fala, mãe, como nós vamos trazer esse fogão para dentro de casa? Porque nossa cozinha é aberta. Mas elas estão preocupadas, muito preocupadas. Então, a tua palavra, ela é tão clara que até as crianças entendem e querem aceitar Jesus. Porque eu estou vendo isso em casa. As minhas filhas, a Antonella já assistiu mais de 5 vezes aquela live tua. E o interessante é que ela vai na Bíblia. E ela fez a conta. Ela fez aquela conta lá dos 150 anos que não... Porque ali você está falando de ciência, de revelação mesmo. E está falando de Bíblia. Porque é algo que não é só estar na Bíblia. Algo que também a ciência está falando que vai acontecer. Né? E ela fez as contas, ela fala, mãe, não passa de 2022. É isso mesmo. Que vai ter a escuridão. Então, eu fiquei maravilhada, porque eu falei, meu Deus, se a minha filha estar assim, que é uma criança de 10 anos, né, a outra tem 17, imagine os adultos. Aí, todas as vezes que nós lembramos que ela vem e me chama, vamos estudar isso aqui, vamos ler, e ela abre e lê mesmo. E eu fico me lembrando, né? Então, imagine as pessoas que estão desconcertados. Dá um o efeito que está causando, hein? Essa questão dos 3 dias de escuridão é o ciclo do sol, né? Que é algo natural que acontece a cada 150 anos. Então, como aconteceu há 150 anos, tem os históricos, o que aconteceu que os telégrafos queimaram, muitas cidades ficaram sem energia. E o que assusta-se é porque assim, a mídia muitas vezes não pode notificar porque gera pânico na sociedade. Né? Sim. Só de ver um pastor falando, a missionária que trouxe a primeira revelação aí, que assombrou o povo já fica assustado. Então é algo que, como a ciência comprova, o Sol gera um ciclo, ele solta energia e vem em direção à Terra. E é o que está acontecendo, é que os polos magnéticos da Terra estão enfraquecendo e está havendo uma inversão. Que muitos chegam a dizer que dentro de 1000 anos o norte vai estar no sul e o sul no norte. Que é bom entender que não é o polo norte gelo, é o norte magnético e o sul magnético.
Então, o que acontece? Se houver essa inversão, muda totalmente tudo que você possa imaginar de clima, terremoto, maremoto, tudo está para acontecer. Então, essa inversão magnética gera um enfraquecimento do nosso escudo, porque os polos magnéticos é como se formasse o nosso escudo de proteção do que vem do espaço. Então, hoje, 150 anos depois, né, que a previsão é essa, até 2022, chega essa tempestade. Em 1850, não tinha o que tem hoje, de tanta energia. Nós somos totalmente dependentes de energia. Sim. Então, se isso chegar na Terra, dá blackout em luz, internet, telefone, e vai gerar um pânico. Daí eu entro na questão bíblica, né? Porque a Bíblia fala sobre escuridão, né? Joel 2,31 lá, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Sofonias 1,14, que o dia do Senhor é dia de trevas, de escuridão, de pavor, de terror. Aí vem o Apocalipse, né? 6,10 a seguir. A sexto selo do Apocalipse vem o sol se transformando como saco de silício. Então a terra vai ficar escura. Então isso já está escrito na palavra. E o que o mais tremendo hoje, por isso que eu digo que o Apocalipse descortinou, porque os cientistas falam sobre o que vai acontecer, Sim. não conhecendo a Bíblia. Agora, quem conhece a Bíblia e liga a ciência à palavra, entende que está escrito. E vai acontecer. E isso é manifestação da ira de Deus sobre a terra. Pastor Carlos, na revelação daquela missionária, ela fala que temos que ficar trancados. Que haverá demônios por lá de fora. Biblicamente, é assim mesmo? Então, é onde eu falei, existem coisas em todo profeta e toda profecia, né, a gente tem que ponderar as coisas. Se nós analisarmos essa profecia baseada em Apocalipse 6, versículo 10 a seguir, nós vamos ver que haverá uma movimentação, o terremoto que vai acontecer na sexta chaga do Apocalipse, que é o sexto selo, vai ser de movimentar o mundo inteiro, que seria essa inversão do polo magnético. É como se fosse a inversão mesmo, porque vai mudar o sistema do mundo. Então, o que acontece? Se isso ocorrer, muitas coisas vão acontecer. Sim, eu creio que Agora, só de faltar energia já vai ser um pânico. Aí vem a questão de demônios soltos. O Apocalipse, ele revela sobre demônios serem soltos, por exemplo. Está lá na sexta trombeta, Apocalipse 9,14, né? Que vai ser solto 200 milhões de demônios do abismo, e esses demônios vão matar 1/3 da população mundial. Mas isso quando? Isso está na Bíblia. Agora, isso já é no período da tribulação. É no período da tribulação. A igreja já vai estar na glória. Então, a igreja vai estar ao lado de Cristo. E aí vem, pode ser a qualquer momento. É por isso que hoje eu afirmo, sem medo de errar, que nós somos a geração do arrebatamento. Então, a qualquer momento, Jesus vem para nos buscar. E o cenário de juízo é esse, é manifestação do que vai acontecer, né? Que são 21 chagas de juízo, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, tudo isso está reservado para o mundo que não acreditou na graça, na cruz. E isso é muito forte. Pastor, você que está nos assistindo, se queira todos os dias ouvir um pouco desta palavra, o pastor faz live todos os dias, não é assim, pastor? Toda quarta. Toda quarta-feira ele está ao vivo na TVI, Ilha dos Evangélicos, né? Evangélicos da Ilha. Evangélicos da Ilha, pelo Facebook. Então, todas as quartas, qual é o horário? Das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. E todas as quartas ele encontra contigo lá só falando de Apocalipse. E tem o canal no YouTube também, PR Carlos Cardoso. Toda semana eu tô colocando um vídeo também. Eu recebo praticamente todos os dias, né? E eu gosto porque eu coloco as minhas filhas para verem, porque eu aprendi, pastor Carlos, me desculpa de dizer, eu aprendi contigo de assustar as minhas filhas. Porque tudo que você manda lá que é assustador, que eu digo assim, deixa eu dizer para que temor, né? as pessoas nos entendam, né? É o temor à palavra, porque nós que seguimos a Cristo, nós temos um temor. Então nós temos que aplicar esse temor para os nossos filhos, para as nossas filhas, para a nossa parentela, com quem está à nossa volta. Porque, aí eu volto e repito, porque a verdadeira palavra, a palavra genuína, o arrependimento, a salvação, não está sendo pregado em todos os lugares. Isso é assustador. A gente teve um evento no Brasil, agora não vou citar o nome, eu já preguei no evento. É por questão de ética. Mas
mais de 120 pregadores. Aí você vai pegar, eu ouvi várias mensagens, não teve 5% falando sobre a volta de Jesus. Mas eu gostei de um pastor lá que ele pregou muito sobre conserto. Que é arrependimento. Né? Eu tirei o meu chapéu para ele. Há momentos que na pregação eu falei, meu Deus, que ninguém tome o microfone dele. Porque ele está pregando em cima do púlpito e ele mandando o púlpito se consertar, pessoas ali se consertarem. Teve momentos que eu colocava a mão na cabeça e falava, Jesus, não deixa eu tomar o microfone dele, não, porque o Espírito Santo realmente está usando ele. Então, mas são os corajosos, né? Aí você vê, por exemplo, hoje, se você pegar a linguagem evangélica hoje de pregação, ela está sendo motivacional, né? Você não vê evangelho. Até Spurgeon pregou, né? Ele disse que chegaria um tempo que nós teríamos que vasculhar muito os sermões para achar um grão de evangelho, 1 grama de evangelho pregado. Então hoje parece que o evangelho da salvação, da volta de Cristo, do arrependimento, do conserto, da vida com Deus, ele está desaparecendo. Né? Eu tenho tanto medo, assim, a semana retrasada, eu fui pregar numa igreja e o tema era sobre Naamã, era para orar por cura. E para a glória de Deus, Deus curou muitas pessoas naquele dia e por coincidência tinha uma mulher lá há 1 ano, ela estava com o corpo tomado que aparentemente a medicina chamava aquilo de uma lepra, que as feridas não cicatrizavam. E naquele momento, eu costumo dizer, pastor Carlos, que de vez em quando eu fico doida, né? Aí Jesus vai lá e assina aquelas loucuras e naquele momento eu orei e falei, desafiei, falei, vai lá no banheiro, que nas mãos sumiu na hora, eu falei, vai lá ver se você encontra por baixo das roupas. E quando ela voltou, ela chorava e não conseguia falar. Eu falei, se não consegue falar, porque Deus já fez o milagre. Quando ela conseguiu falar, ela falou assim, olha, só ficou as marcas, o sangue já secou. E ela me manda foto que gradativamente as manchas já estão saindo. E naquele dia eu peguei como tema, assim, o tema, a parte forte da palavra, eu peguei assim, deixe a cicatrize, as marcas, mas não deixe as feridas. Esse foi o tema aquele dia que Deus mandava, né? Então eu creio que por eu aplicar aquele tema, mas eu estava falando muito de perdão, de arrependimento, porque pessoas que lembram, mas já perdoaram, e outros que não perdoaram. Então, como nós chamamos de dizer assim, as feridas abertas. E a palavra foi tão forte que Deus curou ela, secou a carne viva, estava em carne viva e ficou marcas. E quando eu me lembrei, eu falei, nossa, devia ter sumido as marcas também, mas eu lembrei que o tema-chave da palavra foi fecha as feridas, mas fique as feridas. Ou as marcas, né? Como Cristo, né? Muitos costumam dizer, Cristo está com a marca nas mãos. É algo assim muito lindo, mas muitas das vezes quando eu estou pregando, eu aplico isso. Aí, às vezes, para certas pessoas assustam. Quando eu vou falar sobre cura, eu vou falar, Deus cura. Só que eu também friso que há pessoas que Deus não quer curar, pelo menos naquele momento. Deus tem uma obra a realizar através daquela doença. Então, tem pessoas que querem que eu afirmo todo o tempo. Todo o tempo. É isso que nós estamos falando. Afirmação, mas nem tudo nós podemos afirmar, porque o próprio Jesus passou por tantas dificuldades. Então, nós não podemos afirmar que nossa vida aqui é 100% maravilhosa, não. Que nunca é. Na realidade, não existe um evangelho sem sofrimento. Sim. Essa é a verdade. Sem cruz. Esse é o evangelho. Porque só de você negar a si mesmo todo dia já é um sacrifício, né? Evangelho é sacrifício. E é a escolha do homem, né? Jesus disse, se vocês quiserem vir após mim, negue-se. Então, se você quiser. Então, hoje a facilidade tem tirado as verdades. Né? A gente está vivendo hoje numa sociedade, numa depressão muito forte. Nós estamos vendo hoje que o homem está à procura de Deus em fontes erradas. Sim. E também estamos vendo assim que essa depressão gerada hoje não é pela ausência das coisas. Ausência de Deus. Não, é por ter demais. As pessoas têm demais. A gente está vendo pastores se suicidando, a gente está vendo crentes se suicidando. Então, veja bem, as pessoas estão tendo muita informação, estão tendo acesso a muita coisa.
e não estão vibrados no real. Essa é a palavra. O que é real? O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 4:18, uma palavra assim, que tira a gente se você olhar para o verso, ele falou assim: não se atente para as coisas que se veem, porque tudo que nós vemos é passageiro, mas se atente para aquilo que você não vê, porque o que você não vê é eterno. Então o que Paulo está afirmando, o que é real? O real não é o que nós vemos, o que nós assistimos, porque tudo é passageiro. O real é o eterno. Então essa questão, as pessoas elas estão cheias do que se vê, mas do que não vê estão vazias. E o real é isso. O que é real? A Nova Jerusalém é real. O nome escrito no livro da vida é real. Vida eterna com Cristo é real. E por cada dia que passa, as pessoas estão mais vazias do real. E elas estão cheias de tudo que a terra oferece. Então hoje vê que o índice agora de adolescentes se suicidando. Sim. Adolescência, eu tive 2 casos agora de adolescência na igreja. Uma lá em Ilha Solteira e outra aqui em Osasco. Uma menina de 12 e uma de 14. Se mutilando. Meu Deus. Crente, canta na igreja. Mas por quê? É a ausência do real. Por quê? Porque tem tudo, tem acesso a tudo, faz tudo. Você olha assim, não falta nada, tem comida, tem roupa, tem isso, tem aquilo. Tem acesso a tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque hoje parece que a humanidade está presa num sistema e não consegue enxergar a realidade. Então é por isso que a vinda de Cristo é de repente e vai pegar muita gente desapercebido. Eu me lembro um dia, pastor, nós estávamos em casa e você, o pastor João Emanuel, falando sobre os últimos dias, né? E eu me lembro que, eu não sei quem foi dos pastores que estavam sentados ali e disse assim, se Jesus voltar hoje, 80% está despreparado. Aí o pastor João pensou, antes dele responder, você deu a palavra 80%? Não, pastor, me perdoe, mas eu vou te dizer até uma quantia maior. Então, a sua experiência hoje, pastora, andando aí, viajando, o que tem de mais que está te marcando dentro das igrejas? O que está me marcando nas igrejas hoje, que está assim, veja bem, eu prego 19 anos sobre a vida de Cristo, é o povo não querer ouvir isso. Não querer ouvir a volta de Jesus? A verdade. A verdade. Parece que o povo, é o que Paulo disse. Paulo, tem 2 textos do apóstolo Paulo que ele fala dos últimos dias. 1 Timóteo 4:1, Paulo disse assim, sabe, porém isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Já começa por aí. Então veja, as pessoas estão se afastando da verdade para dar ouvido à doutrina de demônio. Aí se você pegar na Bíblia o que é doutrina de demônio, é tudo que alimenta a carne. O que é a igreja hoje? Lugar de entretenimento, de se sentir bem. Show gospel, arraiar gospel, agora vai ter um monte de festa junina gospel. Tudo hoje, carnaval gospel. Você vê que é um entretenimento, os pastores são coach, motivacional. E estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Alimenta o quê? Não alimenta a alma, não alimenta o espírito, mas alimenta o corpo, a carne. Aí em 2 Timóteo 4 é pior, porque 4:3 o apóstolo Paulo vai falar o quê? Que nos últimos tempos as pessoas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Mas a palavra vai fazer comichão nos ouvidos, o que é cócega. Vai incomodar. As pessoas não vão conseguir ouvir a palavra pura, o evangelho puro, simples. As pessoas não vão suportar. Agora olha o que o apóstolo Paulo falou. Mas as pessoas vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, elas vão levantar mestres que vão falar o que elas querem ouvir. E as pessoas vão desviar o ouvido da verdade e vão se voltar a fábulas. É o que mais eu tenho visto nas igrejas hoje. Então eu sei que tem igrejas no Brasil que eu não prego nunca mais, que eu só preguei uma vez. Que valor a verdade. Porque eu falei a verdade. E isso os próprios membros. Eu tive na Baixada Santista esses dias, um grupo de jovens parou e falou, pastor, um falou, eu estou há mais de 10 anos nessa igreja que eu nunca ouvi
E eu vou falar a verdade pro senhor, se Jesus voltar agora, nós vamos ficar tudo aqui. Meu Deus. Aí ele falou, eu durmo na casa da minha namorada dorme na minha casa, que ele dorme na casa da namorada dele. A liderança sabe e não corrige. Então ele era bem entretido, esse jovem, porque ele falou, pastor, a gente quer ir pro céu. Só que o que acontece? Não houve verdade. Então hoje, as igrejas estão lá, os pastores motivacionais estão lá, parece que a igreja, o púlpito da igreja é um palco e o povo é uma plateia. E infelizmente é o que a gente está vendo, o tratamento é esse. Não estão preocupados com a alma, estão preocupados com o quê? É com o corpo. Então, só que assim, não é só a liderança, é o povo que não quer. Eu sinto isso. Que a palavra ela incomoda tanto. Eu tive 3 experiências agora em Alagoas. Eu preguei num dos maiores eventos de mocidade lá do estado de Alagoas. Num culto, o demônio pegou uma menina e levou ela para dentro do banheiro. Aí, trancou dentro do banheiro, o obreiro foi ver ela pela fresta da porta embaixo. A menina estava com as 2 mãos no ouvido e gritava, eu não posso ouvir, eu não posso ouvir. O demônio pegou ela para ela não ouvir a palavra que você estava ministrando? Pregando. É muito, olha só, meu Deus. Aí isso foi numa quarta-feira, na sexta-feira do evento, a mulher passou mal. Tava um silêncio dentro da igreja, ela passou mal. Por quê? A palavra. Aí aí foi no Espírito Santo também, tive outra experiência, pregando num silêncio, na rua, uma tenda. O demônio pegou um rapaz e gritou, eu te odeio. E veio correndo para me bater. Eu desci do púlpito para a direção dele, quando ele chegou perto de mim, ele caiu de joelho. Por quê? A palavra. Então hoje, você vê que muitas vezes você está pregando uma mensagem verdadeira, cristocêntrica, de salvação, mas esse comichão está incomodando o povo. Porque é mais fácil eu permanecer do meu jeito acomodado do que acreditar que Jesus vai voltar, que eu vou estar ao lado dele por toda a eternidade. É o que eu tenho pregado muito. Se a gente parasse para imaginar que nós vamos passar muito mais tempo fora daqui do que aqui na Terra, nós nos preparávamos mais para estar ao lado dele por toda a eternidade. Então isso está acontecendo muito. O que mais eu estou percebendo na igreja brasileira é que eles não estão querendo ouvir a verdade. E é o que mais precisa ser pregado hoje, é a verdade. Temos quantos minutos, diretor? Temos 18 minutos. Esses 18 minutos nós temos que aplicar uma palavra, oração. Mas antes disto, vai que nós nos perdemos no tempo, deixa os seus telefones. Já falamos do Face, mas repete, por favor. Minhas redes sociais todas Carlos Cardoso com Z, né? E o meu WhatsApp, eu estou morando em São Paulo agora, mas meu WhatsApp ainda é do Espírito Santo, que é um número muito antigo meu. É 27 997 69 2310. Esse é o meu telefone. Mas se for lá no Facebook, está lá Carlos Cardoso, com Z, né? É bom saber disso. E na TVI também, todas as quartas-feiras, né? Isso. Bom, pastor, mas nos traz uma palavra aí, porque nós estamos falando de salvação e nós precisamos deixar algo mais forte hoje para que as pessoas que estão nos assistindo sejam impactados, porque eu sei que tem muitas pessoas aí que talvez possa estar assim, como já foi falado aqui. Talvez você ainda não aceitou Jesus de verdade, está dentro da igreja, dizendo que é cristão, mas não conhece o que é o fundamento de ir para o céu. Nós vemos isso todos os dias, nós convivemos com essas coisas todos os dias. As pessoas estão na igreja e não saber por que está. Isso é uma verdade tão grande. Eu costumo dizer que a gente chegou no triste momento, missionária Cláudia, que nós temos que evangelizar crentes. Porque os crentes não sabem onde vão passar a eternidade. Sim, eu estou dizendo isso, que antigamente os cultos de missão eram uma semana, você passava na rua fazendo missão, entregando folheto, convidando as pessoas. Hoje os cultos de missões nas igrejas convida as outras igrejas. Não tem mais salvação. Não está tendo mais salvação. Aí outro dia, eu sempre costumo dizer assim, que eu tenho um particular com Cristo na pia. Aí outro dia eu estava falando com Cristo, porque eu estava assistindo uma mensagem minha mesma, e falando sobre isso. E aí,
né? O Espírito Santo falou ao meu coração essa mesma coisa que você falou. Tem que evangelizar para os crentes hoje. Que eles não estão mais discernindo as coisas. Porque é cômodo estar numa igreja. Ter uma religião, na realidade. É bom ter uma religião. E até é comprovado psicologicamente que faz bem para a saúde você fazer parte de uma comunidade religiosa. Mas por que eu estou numa igreja? Qual o motivo, né? Se não for adorar e crer na salvação da minha alma. Então, as pessoas estão criando a igreja como um clube social. Sim. Então, assim, pode ir para a palavra? Sim, claro. Eu vou ler Apocalipse capítulo 1, só o versículo 3, né? Que diz assim: bem-aventurado quem lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Então, assim, por exemplo, eu prego o Apocalipse há muito tempo. Antigamente se ensinava nas igrejas, isso é uma raiz católica, que quem lesse o Apocalipse ficava louco, né? Outros dizem, isso daí é um livro que ninguém entende, que tem muita simbologia, tipologia, representação. Mas olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 3 aqui: bem-aventurado é mais do que feliz quem lê, quem ouve e quem guarda a palavra dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então qual é a visão? Quem estuda o Apocalipse, quem entende o que está acontecendo e o que vai acontecer, não fica apavorado, né? Que nem você falou, gera um medinho, mas ao mesmo tempo gera um alívio. Por quê? Eu estou vivendo a verdade. Eu sei que eu vou estar com Cristo por toda a eternidade. Então, assim, o tempo está próximo. Mas o medo gera onde não está preparado. Quem não está, fica assustado. Mas, assim, bem rápido, assim, eu vou falar 3 coisas. Eu sempre falo isso, que é simples de entender sobre a vinda de Jesus. E as pessoas não discernem o tempo. Jesus vai vir daqui 100 anos, Jesus não vai voltar agora. E 3 coisas sempre me questionam. Primeira coisa, que eu ouço muito isso aí: nem Jesus sabe a hora que vai voltar, e vocês querem ficar adivinhando o dia que Jesus vai voltar. Isso eu ouço muito. Porque Jesus disse em Marcos 13:32 que nem ele sabe a hora, e nem os anjos, mas somente o Pai. Então está escrito. Mas Jesus falou isso limitado ao espaço e ao tempo dos homens, né? Jesus é Deus, e como Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então a onisciência de Deus, a presciência de Deus, ela é muito forte. Então para Deus não existe tempo, para Deus não existe futuro, não existe passado, não existe presente, porque ele sabe tudo. Existe uma chave no Apocalipse, missionária Cláudia, que é muito forte. Apocalipse 13:8. Olha a onisciência de Deus. Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então olha o que a Bíblia está dizendo, que antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, Jesus já estava morto da eternidade. Aí as pessoas podem perguntar: mas pastor, então Deus sabia que o homem ia cair? Claro que sabia. Aí você vai perguntar: mas por que Deus criou o homem? Se ele sabia, por que tudo isso? Então veja bem, se o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo, nos revela 2 coisas. Primeira coisa, que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de tudo. Segunda coisa, o Cordeiro morrendo desde a fundação do mundo nos revela o quê? Que Deus nunca inicia nada sem saber como vai terminar. Então quando Deus cria o homem, ele já sabia onde seria o fim do homem. Então tudo está no processo da mente de Deus e na onisciência. E se Cristo é Deus, Cristo é onisciente. E se eu disser que Jesus não sabe a hora que vai vir buscar a igreja, eu tiro a onisciência dele e tiro a divindade. Então eu digo que ele não é Deus. Então veja que em Apocalipse 1:8, Jesus ele declarou que ele sabe, porque ele se declara o dono do tempo. Aí ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aí olha o tempo, passado, presente e futuro. Ele diz: eu sou o que era, eu sou o que é, e eu sou o que há de vir. Então o que ele está declarando? Que ele é o dono do tempo. E aí ele declara que ele é Deus, porque é o eu sou. O nome de Deus é eu sou. Então ele diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. Olha que coisa tremenda.
Então, Jesus sendo Deus, ele sabe. Segunda coisa, que isso daqui é o que mais... Hoje as pessoas dizem, não, Jesus não vai voltar agora. Por quê? Porque alguém pregou, isso é realidade, algum pregador muito eloquente pregou uma mensagem, e nós, os pregadores, continuamos pregando, que é o quê? Jesus só vai voltar depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Escutamos sempre isso. E você escuta toda hora, então as pessoas... Tem mais de 2 bilhões de pessoas que não conhecem o evangelho. Aí você vai falar, meu Deus, então Jesus vai demorar a voltar. Mas primeira coisa que eu tenho que entender, está escrito na Bíblia que o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar? E aí? Você não encontra nenhum versículo da Bíblia que dá sustentação para que o evangelho precise ser pregado para Jesus voltar. O que está escrito é Mateus 24:14, que é o quê? E esse evangelho do reino será pregado a testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. E eu não posso entender que o arrebatamento é o fim. O arrebatamento é uma fase do processo de salvação. Aonde é o fim? O fim é o trono branco, Apocalipse 20. Quando é que o evangelho do reino vai ser pregado? No reino milenial, Apocalipse 20. Então as pessoas dizem, baseado em falsas doutrinas, né, que o mundo precisa ser evangelizado para Jesus voltar. É porque as pessoas não entendem de arrebatamento e o fim. E eles acham que o fim é o arrebatamento. Eles acham que o fim é o arrebatamento. Ali é só uma e aí fase. Que se perdem. Então o fim é o trono branco e o evangelho do reino é milênio. Então o reino milenial, Cristo vai estar com o corpo glorificado, a igreja vai estar ao lado de Jesus com o corpo glorificado e vai implantar um governo de âmbito mundial. Todos os povos, línguas, tribos e nações que estiverem sobre a terra reconhecerão Cristo como Messias, principalmente Israel, né? Que vai reconhecer o Cristo da cruz como seu Salvador. Aí sim, após o milênio, nós chegamos no fim. Então a falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a igreja agora. Então as pessoas não discernem isso porque vai demorar. O que eu quero que o ouvinte entenda é isso. As pessoas querem colocar algo, não, vai demorar, então dá tempo de mim permanecer do jeito que eu estou. Você está entendendo? Aí vem, terceira coisa, o avivamento. Muito se prega sobre um avivamento mundial antes do arrebatamento. Na realidade, o avivamento nunca parou. Essa é uma verdade. Então, muitas vezes, o fogo meio que apaga num lugar, acende em outro. Então, assim, Deus vai se manifestando sobre a terra. Mas não existe um avivamento de âmbito global agora. Eu acredito no avivamento no milênio, que será o derramamento do Espírito mesmo, né? Sobre toda a carne. Agora, entenda. Hoje, nesse exato momento, não há avivamento. Porque para o anticristo se manifestar, tem que haver apostasia. E essa apostasia de um âmbito generalizado. Então, o que é hoje? É um afastamento, não uma aproximação. Aí você pega a parábola das virgens, 10 virgens. Veja que à meia-noite se ouviu o grito, aí vem o noivo. Mas a Bíblia diz antes, no versos 5 e 6 de Mateus 25, tardando o noivo, todas adormeceram. Não foi só 5 virgens que dormiu, foi todas. A diferença é que 5 tinham azeite na lamparina. Então a pressão que nós estamos vivendo hoje como igreja, ela é muito forte porque o sono está vindo sobre todos. Só que a diferença é que alguns têm azeite em reserva. Então quer dizer, não se corrompe. Por mais que venha a dormência, ainda permanece com o princípio, não quebra os princípios da palavra. Então hoje, muitos me dizem, mas pastor, se não houver avivamento, ninguém vai subir. Olha como é que está a igreja, é isso que a gente está falando da igreja. Só que é aí que a gente se engana, que existe uma igreja dentro da igreja, né? Jesus disse que veio o maligno e plantou o joio no meio do trigo, mas não foi permitido tirar o joio. Nós só vamos ver a diferença de joio e de trigo no dia da colheita. Então existe uma igreja invisível. Por exemplo, na China hoje é um dos lugares que mais está havendo perseguição religiosa. Estão tirando os crucifixos de todas as igrejas. Muitos cristãos sendo presos, mas é onde mais o evangelho cresce. Em Cuba, né, onde é um país comunista, o evangelho cresce. Em todos os lugares do mundo o evangelho cresce. Então Jesus tem uma igreja invisível que está pronta para o arrebatamento.
Então essa igreja, ela não é abalada, essa igreja não é destruída, essa igreja não é uma placa, não é uma denominação, não é um apóstolo que lidera, mas é Cristo que é o rei dela. E ele vem buscar essa igreja. Então, quando ele vier buscar, que nós vamos ver a diferença de quem era e quem não era. E muita gente vai ficar envergonhado nesse dia. Né? Então, isso... Por que eu falei tudo isso? Porque o tempo está próximo. Então, hoje, não precisa, se você olhar para a questão do Estado de Israel, sistema de reconhecimento facial, que hoje é o fenômeno desse ano, sistema de computadores, sistema de todo o sistema hoje de um mundo globalizado, né? O Papa Francisco, por exemplo, né? Se tiver algum católico assistindo, tem padres que estão falando o que eu estou falando. Teve uma reunião no Vaticano semana passada sobre doutrinação, que vários bispos se levantaram contra a palavra do Papa Francisco, que semana passada ele me fala que nós precisamos de uma nova ordem mundial e de um líder de âmbito global. O que é isso? É o Apocalipse. Está preocupado. Você está entendendo? Ele quer o quê? Que a Bíblia se cumpra. Por quê? Porque um líder global vai surgir e a nova ordem mundial está para ser instaurada a qualquer momento. Então, quando você olha para essa palavra, por exemplo, nova ordem mundial, meu irmão, isso está sendo propagado. Aí o povo quer fechar essa visão, né, para a nova ordem mundial, mas a nova ordem mundial ela está sendo estabelecida e ela está sendo divulgada. Né? Então veja que o mundo caminha hoje, o sistema político, religioso e financeiro caminha para a globalização. O que é um mundo globalizado? É o mundo do governo do anticristo. Então tudo isso nos revela o quê? Jesus vai vir a qualquer momento. Não adianta você esperar Jesus para daqui 100 anos. Como é que eu tenho que aguardar a vinda de Cristo? Como que se ele viesse buscar a igreja agora. É nesse exato momento. Jesus pode vir agora. Ele vai buscar a sua igreja. E isso é uma verdade. Então, por isso que João, para concluir a palavra, está dizendo: vocês são bem-aventurados, porque vocês ouvem, leem e guardam essa palavra, porque o tempo está próximo. Então, quando eu olho para todo esse sistema apocalíptico e se abre, os 3 dias de escuridão, terremotos, maremotos, tsunamis, fome, peste, violência, tudo que se agrava, né? Você vê que tudo que eu estou falando aqui se multiplica muito rápido. Tudo isso não deve me assombrar. Tem que me deixar equilibrado e dizer, não, a palavra está se cumprindo e eu vou estar com Cristo a qualquer momento por toda a eternidade. Então isso é algo que tem que estar na nossa mente e no nosso coração. É muito forte, né, pastor Carlos? Mas é como de costume, eu já te conheço e eu sei, você nunca aplica uma mensagem sem fazer um convite. Nós temos 3 minutos. Então, nesses 3 minutos eu quero te dar a liberdade de fazer o convite e fazer uma oração também, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. O convite é render-se, né? A palavra é render-se, né? Jesus, ele morreu por nos amar. E o amor de Cristo é tão grande que ele preferiu morrer no nosso lugar do que viver sem nós na eternidade. Hoje nós temos uma igreja dentro da igreja também. O mesmo número de pessoas e membros de igrejas é o mesmo número de afastados no Brasil. 50%, 50%. Meu Deus, é muito... 50 dentro, 50 fora. Então tem muita gente hoje decepcionada. É o que eu mais tenho visto, com pastor, com igreja, com sistema religioso. Mas entenda, qualquer igreja que você participou não morreu no teu lugar. Qualquer decepção humana que você teve, que o pastor errou, o pastor caiu, o pastor roubou, o pastor isso, o pastor aquilo. As pessoas parece que querem se firmar no erro. Não foi ele que morreu no teu lugar. Então quem morreu para te salvar foi Cristo. Então se renda a Cristo, se entregue a Cristo, volte o teu coração para Cristo e deixa ele restaurar a tua vida. Talvez você nunca teve um encontro com Cristo, nunca aceitou Jesus. É a melhor experiência que um homem pode ter. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter convicção da onde você vai passar a tua eternidade. Né? Jesus morreu para você passar a eternidade ao lado dele para todo sempre. Eu quero orar por você, vamos orar? Sim, pode orar, pastor. Que o Senhor venha te guardar, te proteger,
E eu digo a todos os ouvintes evangélicos que estão me ouvindo, não evangélicos, foque na sua família nesses dias. Noé não ganhou o mundo inteiro, mas Noé ganhou a família dele inteira. A tua família é um patrimônio que você não pode abrir mão. Pai, muito obrigado por este momento em que a tua palavra foi anunciada. Lares estão sendo alcançados pela tua palavra. Senhor, trabalha no coração de cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente que está ouvindo esse programa. E que nós possamos, Senhor, verdadeiramente nos render e nos entregar à tua vontade. Pai, perdoa o pecado deste homem, desta mulher, e que o coração dele, a mente dele seja limpa pelo teu sangue, e que ele venha ser restaurado pelo poder da tua palavra. Liberta essa vida, Senhor, de todas as correntes e algemas do pecado, que ele seja livre para adorar e glorificar o teu nome. Continua abençoando a missionária Cláudia de uma forma poderosa e usando a tua serva também, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos assistindo, você já entende um pouquinho da palavra. Mas você, meu amigo, minha amiga, que ainda não aceitou Jesus, procure a igreja mais próxima da tua casa. Talvez ao decorrer deste programa você já aceitou Jesus. Procure uma igreja para que você possa sentir a alegria para congregar. Pastor Carlos, Deus abençoe, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Muito obrigada por sair lá de São Paulo para vir no nosso estúdio aqui em Paulínia, para fazer parte deste programa. Só Deus para te retribuir, viu? Amém. Que Deus abençoe grandemente. E as portas estão abertas para voltar outra vez. Né? Os minutos já se passaram e eu sei que você tem muita palavra, então o convite já está aberto para voltar novamente. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém.